Aleluia, boa noite, queridos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Se o Senhor está no barco, vai tudo bem, amém? O Senhor é conosco e eu quero te lembrar hoje do que a palavra diz sobre nós, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é novo, o Senhor restaura todas as coisas, tudo que é velho se passou. E Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando, avançando, avançando. Firma o teu coração no Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Aleluia, vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos onde você está e entronize a presença do Pai. Aleluia. Oh Senhor, nós queremos te bendizer. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, porque só tu és digno de ser adorado. Senhor, hoje nós queremos invocar o teu nome, a tua presença, a tua glória, a tua unção, Senhor, que vá visitando, Senhor, agora cada pessoa. Pai, eu sei que nós somos morada tua, Pai, mas eu peço uma unção maior nesse momento, Pai, aquele que está fraco, que seja renovado, forças restauradas, Pai, aquele que está caído, que hoje seja levantado pelo poder do Espírito Santo. Obrigada, Pai, porque o Senhor faz nova todas as coisas nas nossas vidas. O pecado já não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor nos libertou. Aleluia, tudo se fez novo. Pelo sangue de Jesus nós temos acesso à presença do Pai, o novo e vivo caminho. Oh Senhor, recebe hoje a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Pelo sangue nós temos a redenção, nós temos paz com Deus. Aleluia, te adoramos, Senhor, te bendizemos. Aleluia. Tua justiça
fazer.
não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Te entregamos nosso ser, Senhor, te entregamos tudo, 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 tudo a ti. Recebe, Senhor, o nosso ser, o nosso louvor, tudo que somos, Pai, nós queremos render a Ti, em adoração, em gratidão, pelo Teu amor às nossas vidas, Pai. Aleluia, tudo que fazemos não é para merecer o Teu amor, mas é em gratidão a nos amar tanto assim, Senhor. Nós somos constrangidos por tão grande amor que nos resgatou e que nos mantém, que nos sustém. Nós Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, boa noite, igreja, graça e paz, tudo bem? Chegou a hora de nós continuarmos adorando o nosso Deus com muita alegria, com muito entusiasmo, todo o ânimo. É hora de nós dizimarmos e ofertarmos. Eu gostaria de compartilhar um texto com vocês, que está lá em 2 Coríntios. Nós vamos ler um trechinho do capítulo 8, depois nós vamos ler um pedacinho do 9. Está lá em 2 Coríntios 8, 10 e 11, versículos 10 e 11. Diz assim: este é meu conselho, seria bom que terminassem o que começaram há um ano, quando foram os primeiros a querer contribuir e efetivamente fazê-lo. Assim completem o que começram, que a boa vontade demonstrada no princípio seja igualada agora por sua contribuição. Doem proporcionalmente àquilo que possuem. Aqui Paulo estava falando com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto ela demonstrou uma vontade de contribuir. Mas sabe, quantos sabem que vontade sem ação, ela não acontece, não acontece nada. Agora vamos ver agora o que ele fala lá em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. Ele continua falando sobre isso, ele dá uma instrução à igreja. O apóstolo Paulo diz assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. E em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Logo, duas coisas boas resultarão desse ministério de auxílio. As necessidades do povo santo serão supridas, eles expressarão com alegria sua gratidão a Deus. Como resultado do serviço de vocês, eles darão glória a Deus, pois sua generosidade com eles e com todos que creem mostrará que vocês são obedientes às boas novas de Cristo. E eles orarão por vocês com profundo afeto, por causa da graça transbordante que Deus concedeu a vocês. Graças a Deus por essa dádiva tão maravilhosa, que nem as palavras conseguem expressar, a generosidade. É um texto longo, irmãos, mas que fala muito conosco. Ele diz principalmente para que nós não tenhamos medo, porque é Deus que vai suprir a semente. Ele só precisa que nós semeemos, que nós demos, porque é Ele que supre a semente, o pão para alimento. Ele faz produzir mais e frutos de generosidade. Ele diz que Ele aumenta para que nós possamos ser generosos em todas as ocasiões. Não adianta só nós querermos fazer, nós precisamos ter uma ação de fazer, sabe? O falar dessa forma, quando eu tiver, Deus me dê para que eu faça, isso não vai acontecer, irmãos. Você faz com aquilo que você tem.
Você começa com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos e Ele aumenta a sua sementeira. Aleluia! Faça com generosidade, faça com alegria no coração, sem pesar. Dê com alegria e faça como o Senhor nos ensina em sua palavra. Aqui vai aparecer o número da nossa conta, o QR Code. Faça da forma como mais ficar fácil para você, mas não deixe de fazer, porque é um benefício para você. É uma forma que Deus tem para trazer até você as bênçãos de uma plantação feita com amor, generosidade, e Ele faz produzir 30, 60, 100 por 1 aquilo que você coloca nas mãos dEle. Aleluia, vamos louvar ao Senhor. Boa noite, queridos, graça e paz. Como é bom estarmos juntos, ainda não presencialmente, mas continuamos crescendo juntos, amém? E estamos aí em mais uma quinta-feira, onde nós estamos estudando sobre cura divina. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós temos outros vídeos aqui no YouTube gravados, falando sobre esse assunto, num momento que eu creio bastante oportuno, onde nós estamos vendo aí falar sobre doenças, sobre esse vírus. Então, o quanto é importante, queridos, nós estarmos firmados nessa palavra. Nós sabemos o que o Senhor pensa sobre cura, o que o Senhor deseja
né, o quanto Ele deseja manifestar isso nas nossas vidas. Amém? E eu quero orar com você que está aí em casa, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque a sua palavra diz que muitas vezes perecemos por falta de conhecimento, mas o Senhor é claro e o Senhor deseja que nós saibamos tudo aquilo que o Senhor fez e conquistou por nós. Eu declaro entendimento chegando na vida de cada irmão e nós tomamos posse daquilo que é nosso por direito através de Jesus Cristo. Obrigado, e é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Eu quero ler com vocês novamente um texto muito conhecido, que nós temos falado muito, encontra-se lá em Isaías 53, versículo 4 e 5. Isaías capítulo 53, 4 e 5. Diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aleluia, queridos, olha que preciosidade. Então nós vemos aqui que o verbo está no passado, como eu falei anteriormente, nós já fomos curados. Foi algo que Jesus conquistou na cruz para nós. Se você aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, isso é para você. Essa cura, isso que Jesus pagou, é para você. Então nós vemos aqui que o verbo está no passado, é algo que já está feito, é algo que já foi feito, é algo que não vai acontecer, mas já aconteceu. E como que nós recebemos isso? Né? Nós falamos aqui também pela fé. É pela fé. Então, tudo já foi feito, Deus já providenciou em Jesus a cura. Então, qual é o nosso papel agora? É receber. E nós fazemos isso pela fé. Amém? Aleluia. Mas sabe, queridos, hoje eu quero falar algo muito importante para vocês. Não é porque nós recebemos a cura, não é porque nós recebemos uma cura da parte de Deus, que não possa perder isso depois. Nós podemos perder isso depois. A Bíblia ela fala, e nós vamos ver, nós vamos estudar hoje sobre isso, que é responsabilidade nossa manter. Nós precisamos manter isso. Amém? Vamos lá então. Vamos abrir no primeiro texto que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Sabe, queridos, é importante você mesmo aí na sua casa, você acompanhar, né, ir acompanhando esses versículos, lendo na Bíblia. Não dá tempo de nós passarmos todos os versículos, mas anote, medite, né? Vocês aprenderam sobre fé. E como que a fé chega? É pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você se expor, quanto mais você meditar nessa palavra, fé vai sendo gerada no seu coração. Amém? Então anote esses versículos, leia conosco esses versículos, não importa se você está na sua casa, se prepare para o momento de culto, trazendo a sua Bíblia, olhando, mas será que é isso mesmo? Olha, está aqui, isso vai fazer gerar fé. Amém? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E em Jerusalém, perto da porta das ovelhas,
há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que o tinha curado. Aleluia! Então, o que nós vemos nesse texto, queridos? Existia ali um paralítico que há 38 anos, esse homem ele era paralítico há 38 anos e ele foi curado. Jesus o curou. E depois, o que o texto nos mostra? Jesus reencontra esse homem, e olha que interessante o que Jesus diz aqui. Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Então, o que nós podemos ver aqui, queridos? O pecado faz você perder a sua cura. O pecado, ele impede você de viver uma vida plena, cheia de saúde. Porque lembra quando nós falamos, quando o homem pecou lá em Gênesis, ele abriu espaço para que todas as coisas ruins chegassem a ele. E Jesus vai e paga o preço desse pecado, mas sabe que se você continuar pecando, essas consequências virão para você. Essas consequências, incluindo as doenças, chegará em você. A Bíblia é muito clara em falar, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, queridos, para nós vivermos uma vida cheia, plena, saudável, com saúde, nós, quando recebemos a nossa cura, porque nós vimos que Jesus, ele pagou por todas as doenças. Ele levou todas as nossas doenças e enfermidades, todas. Então, não importa a doença, não importa se é coronavírus, se é câncer, não importa a doença, Jesus ele já levou. E nós precisamos viver uma vida em santidade. Porque se nós continuarmos pecando, nós abrimos brechas para doenças e tudo que é de ruim entrar nas nossas vidas. Aleluia! É muito sério, queridos. É muito sério. Então, olha o que Jesus fala aqui: não peques mais para que coisas piores não venham acontecer com você. Então, olha só, coisas piores podem acontecer. E sabe, quando fala aqui sobre o pecado, nós sabemos que nós estamos na caminhada com o Senhor. Então, muitas vezes nós erramos, tentando acertar, aprendendo,
né? Nós sabemos que a Bíblia nos ensina, mas às vezes a gente comete algum erro, fala, Senhor, eu errei, sem ter a intenção, mas é porque nós estamos crescendo, né? Crescendo no Senhor, aprendendo com Ele, e não é disso que eu estou falando aqui. Mas quando eu falo de pecado aqui, é sobre aquilo que a gente sabe que é errado e nós fazemos. Nós sabemos que é errado e nós fazemos. Mas sabe que se você tiver numa condição dessa na sua vida, não é tarde. Você pode se arrepender, falar, Senhor, me perdoa. E nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, já nos perdoou de todos os nossos pecados. Então é só, né, nós reconhecermos isso, pedir perdão, e faça isso, querido. Seja rápido, não viva uma vida de pecado. O Senhor Jesus tem uma vida plena, uma vida sadia para você. Não deixe de viver dessa forma. Então se arrependa. E sabe que arrependimento não é somente você chegar e falar, Senhor, eu me arrependo, me perdoa. Mas arrependimento é mudança. É mudança de atitude. Então eu me arrependo, eu sei que aquilo está errado, eu me arrependo e eu mudo de atitude. Amém? Aleluia. Abrem lá comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Vamos falar sobre outra coisa importante aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 20. Diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Respondendo Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Qual que é o contexto aqui, queridos? Jesus, ele vai até a figueira, ela tinha folhas, então ele imaginou que ali tinha frutos, então ele vai, quando ele viu que não tinha, ele amaldiçoou aquela figueira, disse, ninguém mais vai comer de ti. E eles continuam, né? O Jesus, né, lança aquelas palavras e eles continuam caminhando. No dia seguinte eles voltam, e olha só, Pedro fala, Senhor, a figueira, a quem o Senhor falou, quem o Senhor amaldiçoou, secou. Sabe, queridos, muitas vezes é dessa forma que pode acontecer, né? É dessa forma que acontece, né? Nós lançamos a palavra, nós falamos, e muitas vezes nós não vemos na hora acontecer, né? Se nós observarmos aqui no texto, né, na primeira vez ali que Jesus falou com aquela figueira, né, as pessoas poderiam ter dito, nossa, nada aconteceu. E depois eles passaram ali e viram que ela tinha secado. Quando você corta a alimentação de uma planta, por exemplo, ela não seca na hora, mas ali ela começa a morrer. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, as nossas palavras, as nossas confissões, né, o que a gente está falando, nós lançamos a palavra, e mesmo que nós não olhamos e vemos aquilo na hora, aquilo, né, a doença, ela morre. Você pode continuar sentindo, você pode não estar vendo, mas a partir do momento que você lança a palavra, né, a sua cura chega, independente de ver, independente de sentir. Amém? Deus é bom. Então, queridos, nós não precisamos ver.
E olha, continuando aqui no versículo, olha o que Jesus falou: se você disser a este monte e não duvidar no seu coração aquilo que você está dizendo, assim lhe será feito. Nós não podemos, queridos, parar de crer e de dizer. É crer e dizer. Amém? Não é só acreditar, é dizer. Nós vamos ter aquilo que a nossa boca está dizendo. Aleluia. Lembra que eu contei para vocês um pouco da minha história, que eu tive uma doença na coluna, onde os médicos diziam que eu não iria andar mais, eu tinha alguns meses somente, que eu ia perder os movimentos das minhas pernas, iria para uma cadeira de rodas. E lembra que eu contei para vocês que eu conhecia essa palavra, e todos os dias eu dizia: eu sou curada, Jesus pagou o preço, eu fui curada, eu já sou curada. E sabe que demorou um tempo, uns 3 meses mais ou menos, e eu declarando essa palavra, não foi na hora, e eu declarando essa palavra, e numa manhã eu me levantei, eu estava andando, normalmente. A minha perna, que eu já não sentia a minha perna esquerda mais, ela voltou, e tudo voltou. Eu recebi, ali, quando eu já cria e confessava, eu já tinha recebido a cura, e ela veio e se manifestou. Amém? Então, vocês lembram disso? E sabe que 2 anos depois, eu fui para a praia com a minha família, e a minha família estava no mar, eu estava sentada, e alguém pediu para eu pegar um objeto. E quando eu me levantei da cadeira, que eu fui pegar esse objeto, eu senti forte na minha coluna, ou como se tivesse um estrondo assim na minha coluna. E ali a dor, toda aquela dor que eu já sentia antes, voltou com tudo. Com tudo. E sabe que a dor foi tão grande, a minha perna, eu já comecei a ter dificuldade, como eu tinha tido há 2 anos atrás. E as pessoas que estavam ali, nós fomos embora, me pegaram, tiveram que me ajudar a entrar dentro do carro, porque eu não conseguia. E eu cheguei no apartamento onde nós estávamos hospedados. E fui para tomar um banho. A minha irmã estava comigo nessa ocasião, me ajudando a tomar um banho, e eu fui e saí, me deitei. E nós havíamos combinado de sair naquela noite. Eu queria conhecer muito uma feira, gosto muito de feira de praia, quem me conhece sabe. E a minha irmã, nós havíamos combinado aquilo, a minha irmã naquela ocasião falou: Dani, vamos fazer o seguinte, vamos pedir algo para comer aqui. Ela viu toda aquela situação, e ela falou: vamos ficar em casa, vamos ficar no apartamento, vamos pedir algo para comer aqui. E eu disse não. Sabe que eu tinha 2 opções. A primeira era começar a falar que aquela doença tinha voltado, que eu estava doente novamente. E sabe que se eu tivesse declarado isso e crido nisso, a doença teria voltado. Mas eu falei não. E como que nós devemos fazer? Não. Jesus já pagou o preço. Eu não preciso pagar o preço novamente. Eu não preciso pagar o preço de novo. Lembra em Isaías 53, 4, 5, que Ele levou as nossas enfermidades, as nossas doenças e enfermidades. E pelas suas feridas nós fomos curados. Então eu me apeguei nessa palavra e eu falei: não, nós vamos para a feira. Não, eu sou curada e esses sintomas têm que ir embora. E sabe que nós fomos, e época, era época de final de ano, em época de final de ano é bem lotado, a praia, esses lugares, e nós chegamos lá. Meu cunhado, ele conseguiu estacionar o carro longe, eram umas 4 quadras, mais ou menos do local que nós iríamos descer, o local onde se encontrava a feira.
E eu falei, meu pai, 4 quadras. Mas eu sou curada. Esses sintomas têm que ir embora. Eu vim aqui para me divertir com a minha família. E doença nenhuma vai ficar no meu corpo. E doença nenhuma vai me atrapalhar. Aleluia! E sabe que eles me ajudaram a descer do carro. E eu fui daquele jeito, mancando, mas declarando. Não era para provar para ninguém que eu era curada, não era para provar para o Senhor que eu cria nele, não, queridos, era porque eu estava crendo que eu fui curada, e aquela doença não poderia permanecer ali. E eu fui caminhando e eu fui andando, e quando eu coloquei o pé na feira, sumiu, desapareceu. Toda a dor, todos os sintomas, tudo desapareceu. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque é real, essa palavra funciona. Essa é a verdade das nossas vidas. É essa que é a verdade. O mundo pode falar muitas coisas, não existe cura, não existe jeito para você. E eu te digo, e a palavra diz, pelas suas feridas, nós fomos curados. Nós fomos curados. Amém? Aleluia. Então, queridos, a confissão errada me faz perder a cura, mas a confissão certa me faz manter a cura. Aleluia. Sei que você está aí na sua casa, mas diz aí comigo, aí na sua casa. Eu não preciso ver, eu não preciso sentir, eu preciso crer e eu preciso dizer. Amém? Vamos ler mais um texto. Abre comigo lá em Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 16. Mateus 15, a partir do versículo 16. Diz assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração e são essas que tornam o homem impuro. Então, qual era o contexto aqui, queridos? Os discípulos, eles estavam comendo sem lavar as mãos. E sabe que havia uma tradição entre os judeus que eles não poderiam comer dessa forma, sem lavar as mãos. E Jesus, o que ele diz aqui? Não é o que entra pela boca que te contamina, mas o que sai da sua boca. Olha a importância que tem as nossas palavras. Né? Olha o quanto nós precisamos falar corretamente. E o que é falar corretamente? É falar como Deus fala, independente de qualquer coisa. Amém? Então, as duas coisas podem acontecer. Se eu falar algo ruim, eu também vou receber. Como muitos sabem, eu trabalho na área da saúde, né, na área da enfermagem, e toda a época, né, mais ou menos essa época, chegam as vacinas contra a gripe, né, lá no centro de saúde. Nós precisamos manipular esses frascos, essas vacinas, elas chegam com 10 doses, então a gente, né, fraciona esses frascos, e sabe que todo ano, né, o que eu falava, né, e o que acontecia comigo nesse período. Então, chegavam essas vacinas e eu já falava, meu Deus, eu vou ficar gripada. As vacinas chegaram, vou manipular e vou ficar gripada. E todos os anos, eu declarava isso e acontecia isso.
Tanto eu quanto as outras pessoas ao meu redor também, a gente falava, chegou, eu vou ficar gripada. E passava 1 dia, 2 dias manipulando aquilo e ficava gripada. Até que eu entendi essa palavra, até que eu compreendi o poder que as nossas palavras têm, e eu mudei totalmente a minha declaração. Então, sempre quando chega esse período, eu já digo, eu não vou ficar gripada. Eu posso manipular essa vacina, eu posso manipular o que for, vírus nenhum vai entrar no meu corpo. Vírus nenhum vai entrar no meu corpo. Vírus nenhum vai me fazer mal. Nenhum. E sabe o que acontece? Não fico gripada. E muitas pessoas, Dani, o que aconteceu? Você não fica gripada. Você pode manipular, você trabalha com isso e nada acontece. O poder das nossas palavras. O poder das nossas palavras. Amém? Então nós temos que nos atentar para isso, queridos. Nos atentar para isso. Então, se você recebe a sua cura pela fé, não importa, né, se os sintomas vão embora na hora, se os sintomas vão embora 2 dias depois, se os sintomas vão embora 5 dias depois, ou se depois de 2 anos eles voltarem. Não importa. Você continua dizendo, crendo e dizendo, eu sou curado. Eu sou curado, acreditando, não é só dizendo por falar palavras mágicas, não é isso, queridos, mas acreditando no sacrifício de Jesus, crendo no que Jesus fez por nós. Amém? Aleluia! Então, como eu disse, não importa o que eu sinto, não importa o que eu vejo. Lá em 2 Coríntios... capítulo 4, versículo 13, eu vou ler para vocês, se vocês quiserem anotar aí, depois ler. Diz assim, está escrito, criei, por isso falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Esse é o espírito da fé, criei, por isso falei. O espírito da fé, queridos, não é vi, por isso falei. Não é sentir, por isso falei, é crer, por isso falei. Então, você crê, isso é a fé. Lembra, essa é a fé. Você crê sem precisar ver e sem precisar sentir. E você crê e você fala. Amém? Aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler para vocês aqui também. Se quiserem anotar, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então não é pelo que vemos, queridos, é por fé. É crendo sem ver, é crendo sem sentir. Aleluia! Vamos lá para mais um texto. Evangelho de Lucas, abre lá comigo. Quero que vocês leiam esse comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vou ler a partir do 11. Diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Olha só que interessante. Então, havia 10 leprosos, né, lá em Israel, e eles tinham,
né, que está separados, porque a lepra é uma doença contagiosa, além de, né, muito contagiosa, era considerada imunda. Então, quando eles viram Jesus, eles, né, pediram, né, Jesus, cura-nos, né, pediram para ser curados. E sabe que ali, quando alguém recebia a cura, né, que tinha essa doença de lepra, essa pessoa, né, que vivia separado da sociedade, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. Mas sabe que ela só ia se apresentar ao sacerdote se ela estivesse curada. E olha aqui que interessante. Olha o que Jesus fala assim. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Sabe, queridos, né, nós poderíamos, se nós estivéssemos nesse contexto, poderíamos dizer, mas Jesus, né, olha o que Jesus falou, vai lá, se apresenta ao sacerdote. Mas Jesus, eu não estou curado. Eu não vou me apresentar ao sacerdote. Aqui a lepra ainda está em mim. Mas não, olha o que eles fizeram. Eles creram na palavra de Jesus. Eles creram no comando de Jesus. Enquanto eles iam, não foi na hora, não foi vendo, eles creram sem ver. Enquanto eles iam, eles foram curados. Aleluia! Eu me empolgo. Deus é bom demais. Aleluia! Então é isso, queridos. É isso, a fé ela não é dúvida. Nós não precisamos sentir, nós não precisamos ver. Eu estou tocando de novo nesse assunto, para que fique bem firme nos nossos corações. Não precisamos ver, não precisamos sentir, precisamos crer. É crer, é falar e é agir, como curados. Como curados. Amém? Então eu recebo a cura quando eu creio. Pode ser que não se manifeste na hora, como eu falei para vocês, mas eu recebo quando eu creio. E como eu mantenho declarando, continuando crendo, não importa o que aconteça. Ai, está doendo, mas Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele levou essa enfermidade. Então eu fico com o que a Bíblia diz. Eu fico com o que Jesus fez por mim. Amém? Certa vez nós estávamos ensinando no centro de cura. E eu estava ensinando, né, a pessoas ali, tinham diversas enfermidades. Então, né, nós estávamos falando, né, assim como nós estamos nessas quintas-feiras de maio, nós estávamos trazendo esses ensinos, e havia uma mulher que ela estava ali sentada, né, ouvindo essas palavras, e ela tinha aparecido no estômago dela uma massa, né, era uma massa, ela estava grande, ela foi no médico, ela fez um ultrassom, um exame, e deu que essa massa estava muito, muito grande, e o médico falou assim para ela, vamos fazer um outro exame para ver, né, se é um tumor, se é benigno ou se é maligno. E o médico falou assim para ela, mas nós vamos ter que abrir você, né, tirar essa massa, porque mesmo que seja benigna, ela está muito grande, muito aumentada, e está atrapalhando você. Sabe que essa pessoa, essa senhora, ela não comia mais bem, ela tinha dores fortes no estômago, ela, né, tinha muitas náuseas, muito enjoo, e ela estava nesse processo, né, fazer esse exame para poder ver, né, para poder ir para a cirurgia. E ela sentada ali, enquanto eu estava explicando, ensinando, né, falando a palavra de Deus, eu via que essa senhora, ela chorava. Ela chorava e chorava o tempo todo. E eu olhando para ela, tentando imaginar o que será que está acontecendo. E ela chorando, chorando.
E quando, né, a ministração, o estudo, né, o ensino terminou, ela veio até mim e ela disse que enquanto a palavra estava sendo ministrada, ela sentiu como se fosse uma mão por dentro dela e retirando aquilo de dentro dela. Ela falou, eu senti perfeitamente, eu estava crendo e eu senti perfeitamente uma mão, né, mão tirando aquilo dela. E ela disse, eu tenho certeza que eu fui curada, instantaneamente. E depois ela voltou ao médico para fazer aquele exame, para poder ver se era benigno, maligno, para poder retirar. E quando o médico fez esse exame nela, falou, sumiu a massa. Não tem mais nada no seu estômago. Diz para ela, eu não sei explicar, a ciência não explica isso. Mas ela falou, eu sei quem me curou. Foi Jesus que me curou. Então nós vemos que aquilo foi instantâneo e ela continuou aquela declaração até fazer o exame. E ela fez o exame, não constou mais nada. E nós tivemos um outro caso também de uma mulher que tinha esclerose múltipla. Não sei se você conhece essa doença, mas é algo que vai tirando toda a força, né, todo o vigor, né, prejudicando na musculatura. A pessoa ela não anda mais, ela perde os seus movimentos. E essa mulher ela estava num grau alto. Os médicos tinham dito que ela não teria muito tempo de vida. Tanto que quando nós fomos, né, colocá-la no templo para ouvir essa palavra, né, os meninos foram pegá-la. E, né, com todo o cuidado, ela falou, não, pode pegar nas minhas pernas, eu não sinto mais nada. Eu não sinto. E sabe que as pernas delas, queridos, por conta de não ter tanto movimento, né, estavam atrofiadas, os músculos assim, né, todo atrofiado, ela com as pernas assim. E nós colocamos ela ali sentada. E nós ministramos para ela essa palavra. Falamos para ela, tanto para a primeira quanto para a segunda, o que Jesus fez. Que era só elas receberem pela fé, porque já tinha sido pago. E sabe que ela recebeu ali naquele momento, só que ela foi embora do jeito que ela entrou. Ela foi embora na mesma cadeira de rodas. Ela não mexia a perna, ela não sentia a perna, ainda atrofiada, mas ela dizia, ela olhava para nós e ela dizia, eu fui curada. Pelo sacrifício de Jesus, eu recebi a minha cura. E sabe que eu olhei e falei, Senhor, aleluia, porque nós não estamos vendo. Mas é como eu estou dizendo aqui para vocês, não precisamos ver, não precisamos sentir. Aquela mulher recebeu. E ela foi embora, nós tivemos todo o cuidado de tirar ela da cadeira de rodas, colocar ela no carro de novo. E ela foi embora de cadeira de rodas, sem andar. Nada ali fisicamente, na hora aconteceu, nada. Mas 3 dias depois, essa mulher se levantou na casa dela, totalmente curada. Totalmente curada, andando, se movimentando. Amém? Por quê? Porque ela recebeu, ela creu e ela dizia, eu fui curada. Ela não se atentou por aquilo que estava acontecendo no corpo dela, porque ela, assim como aqueles leprosos, poderia ter dito, não, eu estou vendo, está aqui ainda, nada aconteceu. Não, ela recebeu. Se Jesus fez, se Deus disse, e Jesus levou, é meu. E eu fui curada. Amém? Glória a Deus, Deus é bom demais. Vamos ler mais um texto. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, eu vou ler a partir do 22. Mateus 14, a partir do 22. Diz assim,
Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então, o que nós vemos aqui, queridos? Pedro, ele andou sobre o mar. E sabe que as águas, elas estavam agitadas. E ele andou sobre essas águas agitadas. Nós não vemos aqui Jesus falando: pare o vento, pare, a tempestade, o que estava acontecendo ali. Não. Foi no meio da tempestade, Jesus disse: vem. E ele creu naquilo que Jesus disse e foi. E foi andando. Não precisou de todo o contexto que estava acontecendo ali em volta, ficar favorável para ele agir em fé, para ele crer no comando de Jesus e seguir. Não precisou, ele foi. Mas note aqui, que quando ele começou a olhar para o que estava acontecendo em volta, ele afundou. Ele afundou. Então, queridos, o que nós podemos tirar de ensino aqui? O que nós vemos aqui? Não é olhar ao nosso redor. Não é acreditar naquilo que os nossos olhos estão vendo ou aquilo que nós estamos sentindo, mas é na palavra de Deus. É ficar com a palavra de Deus. Sabe que o mundo vai dizer tantas coisas e tem dito tantas coisas. O medo tem se alastrado, pelas pessoas. Pessoas tendo crise de pânico, de medo, de ansiedade por conta desse vírus, Covid-19. Porque o que as pessoas estão dizendo dele é um vírus que não tem cura, é um vírus que se alastra rápido, é um vírus que se pegar você, você vai morrer. Olha, isso é o que o mundo tem dito, isso é o que eles creem, isso é o que eles veem, mas sabe que o poder de Deus é maior que isso? Sabe que o sacrifício de Jesus é maior que isso? Sabe que esse vírus já foi pago ali na cruz, toda a doença já foi pago, nós não precisamos pagar novamente. Aleluia! Então nós precisamos ficar com o que diz a palavra de Deus. Nos alimentar dessa palavra. Como eu disse no início, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você se atentar, se você ficar olhando, como Pedro, que olhou a tempestade, que viu o mar agitado e afundou. Então nós não podemos fixar os nossos olhos nessas coisas, é notícia chegando, morreu não sei quantos, não sei tantas pessoas estão infectadas, e são notícias ruins. Se nós nos alimentarmos dessas coisas, o medo vai chegar. Mas o que nós precisamos fazer é estar alimentado da palavra de Deus. Nós temos nessas quintas-feiras, como eu disse, trazendo versículos para vocês. Anotem, reveja, ouça novamente essas ministrações. Ocupem o seu tempo com isso, com a verdade de Deus.
A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Para você falar corretamente, você precisa se encher dessa palavra. Porque se você encher das coisas que estão acontecendo por aí, nós não estamos negligenciando, não estou dizendo isso, ou dizendo que nada está acontecendo. Mas nós temos um Deus que enviou o seu Filho para pagar um preço por nós, porque não era do agrado de Deus que nós passássemos uma vida doentes, enfermos, que nós morrêssemos por causa de uma enfermidade. Não, Ele deu seu Filho, o seu único Filho, por nós. Amém? Aleluia! Aleluia. E olha que interessante, Jesus perguntou aqui, por que você duvidou? Duvidou do quê? Do que Ele disse. Nós não podemos, queridos, duvidar do que Deus diz. O que Ele diz é a verdade. Eu quero ler um último texto com vocês, que está lá em Marcos 11, capítulo 24. Para nós terminarmos, Marcos 11, a partir do 24, diz assim: portanto eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Outra coisa aqui, queridos, que atrapalha, né, que faz a nossa cura ir embora, que faz a gente ter uma vida com doenças, é a falta de perdão. Deus já nos perdoou, sem que nós merecêssemos. Então nós precisamos perdoar, queridos. Deus nos perdoou de uma dívida impagável. Quem somos nós para não liberar perdão? Quem somos nós? E sabe que para você perdoar, você não precisa sentir. Perdão não é um sentimento, você não precisa, eu não estou sentindo, eu não estou comovida, eu não estou... Não, o perdão é uma atitude. Eu decido perdoar. Se solte dessas coisas, livre-se desses pesos. A falta de perdão vai trazer doenças para a sua vida. Se tem alguém que você sabe que falta perdoar, que essa seja a noite, querido. Libere perdão. Libere perdão. Você precisa se livrar disso. Não podemos ter nenhum ressentimento no coração contra ninguém. Deus perdoa os nossos erros. Quando não perdoamos, nós não somos perdoados. E lembra que as consequências do pecado vêm sobre nós. Então nós precisamos ter uma vida livre dessas coisas. Nós vemos aqui nesse versículo, que olha que interessante no início, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim se sucederá. Mas continua, se vocês estiverem orando e tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Perdoe, é continuação, ele não está falando um outro contexto. Tudo já está disponível para você. Livre-se dessas coisas que te amarram. Amém? Então é isso, queridos, que eu queria trazer para vocês essa noite. O diabo, ele vai lançar muitas coisas para que você diga, eu estou doente. Para que você diga, eu não fui curado. Para que você diga, a doença voltou. Eu peguei a doença. Por mais sintomas que venham para você, creia nessa palavra. Você já foi curado em Cristo Jesus. Amém? Vamos continuar na próxima quinta-feira. Estou com saudade de todos. Aleluia, amo vocês. Fiquem com Deus e pratiquem essa palavra, porque essa é a verdade.